Oi, como vocês estão? No vídeo de hoje, irei seguir com as análises da franquia Assassin's Creed. E agora nós chegamos no primeiro jogo que eu chamo de Trilogia Infame, que são os jogos menos apreciados da franquia, então vamos para a análise. O jogo começa mostrando a logo da Ubisoft e a dos assassinos de uma maneira meio mecanizada, cheia de engrenagens e parafusos. Confesso que achei isso bem legal. Tu aperta o botão para começar o jogo e uma mensagenzinha com a logo da Abstergo aparece. Aí muda para logo dos assassinos e uma assassina chamada Bispo começa a falar para ti que os Templários estão em Londres atrás das peças do Éden. Mais pra frente eu explico o que são essas peças. E quando ela fala que tem agentes investigando, estes agentes fazem contato. Eles são Rebecca Crane e Sean Hastings, personagens que possuem mais relevância nos jogos clássicos da franquia. Eles falam uma besteira lá e a Bispo diz que tu vai passar a procurar as peças do Éden através das vidas de Jacob e Evie Fry. Aí começa uma cutscene de um personagem chamado Henry Green escrevendo uma carta para George Westhouse, implorando para que mandem assassinos para Londres, porque os Templários, liderados por Crawford Starrick, têm total controle da cidade, desde a alta sociedade, com políticos corruptos agindo de dia, até os pobres, controlando as coisas com uma gangue chamada Blighters, agindo à noite. Logo depois, muda para uma cutscene onde o George está apontando os alvos dos gêmeos Fry. Uma curiosidade é que quando Assassin's Creed Syndicate era rumor, sendo chamado de Victory, uma imagem vazada da versão beta mostrava que nós controlaríamos o George, ou pelo menos um personagem com a mesma roupa, como vocês podem estar vendo aí no vídeo. Seguindo, Jacob e Eve dão uma zoada no George e seguem para eliminar seus alvos. Aí começa o primeiro trecho de gameplay em que controlamos Jacob atrás de seu alvo, Rupert Ferris. Aí que o jogo nos mostra o sistema de parkour, que é quase que totalmente automático, mas tu pode escolher se a escalada vai ser para cima ou para baixo, dependendo dos botões que tu aperta. E o personagem faz tudo sozinho. Eu preciso confessar uma coisa. Eu detesto o sistema de parkour de Assassin's Creed, mas não a existência dele, eu detesto como ele funciona. Seria melhor se fosse parecido com o sistema de Infamous Second Son, por exemplo. Mas seguindo, Jacob se encontra preso dentro da fábrica, então ele tem a ideia de quebrar umas máquinas para chamar a atenção dos guardas e ter uma rota até o seu alvo. O plano dele funciona e ele chama a atenção dos guardas. Neste momento, o jogo nos mostra o sistema de combate. Esta foi uma das coisas mais criticadas na época que o jogo lançou, mas eu não vou fazer isso, até mesmo porque eu gostei do sistema de combate. Enfim, nós podemos atacar, quebrar a defesa dos adversários, fazer um contra-ataque não letal, e quando existem inimigos prestes a morrer próximos um do outro, é possível realizar uma finalização múltipla que é bem legal. É um sistema de combate simples, mas divertido. Logo após esse trecho, o jogo nos dá um pequeno tutorial de stealth. Jacob mata Ferris e ele se confessa, e o assassino foge em um trem que acaba descarrilando. Após este trecho, passamos a jogar com a Eve. Ela está dentro de um trem indo em direção ao laboratório do templário David Brewster. Logo no comecinho da gameplay da Eve, recebemos um pequeno tutorial de como usar facas de arremesso e o assobio. Ela desacopla os vagões do trem e vai em direção ao laboratório. Chegando lá, ela vê o seu alvo falando com uma templária chamada Lucy Thorne e um homem chamado Robert Tupping sendo abordado por guardas. Eu tenho mais uma coisa para falar sobre esse segundo cara, mas deixa para quando eu for falar da dublagem do jogo. Após isto, o jogo nos dá um aviso de como usar barris pendurados para matar os guardas e também o primeiro objetivo secundário do jogo. Tenho mais um comentário sobre eles, mas deixa para mais tarde. Ela entra no armazém e escuta o Robert sendo interrogado e descobre que o laboratório do alvo está escondido. Ela salva o Robert e ele fala que um dos guardas está com a chave do laboratório secreto. Chegando lá, ela vê o David fazendo experimentos com a peça do Éden que ela estava procurando. Ela mata ele e o lugar começa a entrar em colapso por causa do poder do fragmento do Éden. Mas Eve consegue escapar. Ela se junta ao Jacob e eles começam a discutir, mas são interrompidos por George. Jacob questiona por que eles não foram para Londres e George fala que não porque os Templários estão muito presentes lá e fala para eles esquecerem Londres e que seria isto que o pai deles diria. E ordena que os gêmeos retornem para Crowley. Quando ele sai, os gêmeos escutam um trem passando e Jacob convida a Eve para irem para Londres. E eles vão.
Aí corta para Bispo novamente e depois mostra o andamento da missão da Rebecca e do Shaun. Voltando aos gêmeos. Eles chegam na estação e uma criança rouba ao Jacob e ele vai atrás dela. Quando ele alcança o guri, ele encontra 2 Blighters. E temos mais um momento de combate. Ele derrota eles e aposta uma corrida com a Eve até um lugar alto. Lá, neste lugar alto, eles encontram Henry Green, muito feliz por eles estarem ali, pois ele acreditava que eles tinham sido enviados pelo Conselho dos Assassinos. Ele explica a situação de Londres e Jacob tem a ideia de criar uma gangue chamada Hooks para combater os Blighters. A Eve discorda e eles começam a discutir de novo. E o Henry diz que vai mostrar a área para eles. Aí subimos a primeira torre de sincronização do jogo e aparece uma explicação mais detalhada sobre a situação de Londres. Após, a Eve fala que derrotará a Sterk e o Henry a elogia e diz que vai levar os gêmeos até sua loja. Neste momento surge um clima de romance entre a Eve e o Henry. Vou te falar que eu achei esse romance deles muito forçado. No meio do caminho eles esbarram com Charles Dickens, um escritor inglês que realmente existiu e é considerado um dos maiores romancistas da era vitoriana. Este jogo tem grande presença de figuras históricas, mas eu vou falar mais sobre elas mais pra frente. Após isto, Henry é descoberto e entrega aos Fry uma arma para cada e pede para que eles vão até a sua loja. Neste momento, o jogo nos passa um tutorial de como comandar carroças, que são os veículos do jogo. Já falo sobre isso. Eles chegam até a loja e o Henry mostra quem são seus contatos em Londres. E é após isto que Assassin's Creed Syndicate começa de verdade. O jogo possui várias coisas para se fazer, mas antes de falar delas, eu vou falar sobre o contexto histórico do jogo, o que são peças do Éden, quem são os Templários e os Assassinos, para vocês não ficarem boiando nos próximos jogos. Então, vamos lá. Este jogo se passa durante a Revolução Industrial, que foi uma época em que a principal mudança foi que o trabalho passou a ser feito com o auxílio de máquinas. Nesta época, a classe trabalhadora era explorada de maneira desumana pela burguesia, e seus trabalhadores chegavam a ter cerca de 15 horas de jornada de trabalho, incluindo mulheres e crianças, por um salário miserável. E apesar de chamarmos de Revolução Industrial os períodos entre o século XVIII e XIX, essa não foi a única, ela é dividida em 3 etapas. A primeira foi entre 1760 e 1860, que se caracterizou pelo aparecimento de indústrias como a do algodão, com o uso do tear mecânico e o aprimoramento de máquinas a vapor. A segunda etapa foi entre 1860 e 1900, que se caracterizou pela participação de outros países além da Inglaterra, como Alemanha, França, Rússia e Itália. O uso de aço, petróleo para obtenção de energia elétrica e combustíveis, a invenção do motor a combustão, da locomotiva a vapor e produtos químicos. E a terceira é a época que estamos vivendo atualmente. Agora fica imaginando um Assassin's Creed de 2115 com época histórica aos dias de hoje. Ia ser muito louco. Seguindo, a terceira revolução se caracteriza por a invenção do fax, do computador, da engenharia genética e do aparelho de celular. Agora, o que são peças do Éden? Peças do Éden são aparelhos criados pelos ISO, ou raça precursora, como eram chamados nos jogos mais antigos da franquia, para vários fins diferentes, mas o que tem mais relevância na franquia é a maçã do Éden. Este artefato foi criado originalmente pelos ISO, com o objetivo de controlar escravos rebeldes que não queriam trabalhar. Estes escravos eram uma raça desenvolvida por eles chamada humanidade. Porém, com o tempo, alguns ISO tiveram relações com humanos, criando seres híbridos. Estes seres não eram afetados pelas peças do Éden. Os primeiros híbridos foram Adão e Eva.
Lembrando que esta é a explicação para a visão de águia e outras habilidades sobre-humanas dos protagonistas da franquia. Eles são híbridos. Quando perceberam que não passavam de escravos, com a ajuda de Eva, que roubou a maçã do Éden, os humanos arquitetaram uma guerra contra os Iso. Porém, uma catástrofe solar varreu as espécies do planeta, extinguindo os Iso e quase extinguindo a humanidade, que sobreviveu e se recuperou por causa de seu rápido tempo de reprodução comparado aos Iso. Com o tempo, as peças do Éden se perderam e dois grupos rivais chamados de Assassinos e Templários buscavam estas peças, cada grupo com seus propósitos. E assim eu termino a explicação de quem são os Iso e o que são peças do Éden. Eu vou explicar mais detalhadamente esse negócio de explosão solar nas próximas análises. Agora eu explicarei quem são os Assassinos e quem são os Templários. Os Assassinos são um grupo formado por pessoas que acreditam que a paz no mundo vem do livre-arbítrio. Porém, a maneira que eles usam para manter este livre-arbítrio é matar pessoas que controlam as esferas da sociedade, o que faz com que os assassinos sejam temidos pela população. Os assassinos possuem 3 dogmas principais: afastar minha lâmina da carne dos inocentes, ou seja, não mate nunca ninguém inocente; esconde-te em plena vista, ou seja, mantenha discrição, seja furtivo; jamais comprometa a irmandade dos assassinos, ou seja, nunca traia a irmandade dos assassinos. Estes dogmas, ou este credo, devem ser seguidos à risca, caso contrário, o assassino é punido com a morte. Os assassinos treinam desde muito cedo em diversas maneiras de se eliminar um alvo, com várias armas diferentes, mas a arma principal dos assassinos é uma lâmina que fica escondida num bracelete, chamada lâmina oculta. Eles são treinados para se misturar com a população e eliminar seus alvos sem serem vistos. Seus membros são recrutados ou por meio de laços sanguíneos com outro assassino, como no caso dos Fry, no Assassin's Creed Syndicate, ou por meio de convencimento de pessoas necessitadas, como no caso dos assassinos recrutados no Assassin's Creed do Ezio, que eu vou falar no vídeo futuro. Seus alvos principais são os membros da Ordem dos Templários, que eu vou explicar quem são agora. Lembrando que os assassinos do jogo são baseados em um grupo que realmente existiu. Eu vou deixar um vídeo aqui muito bom que tem no YouTube sobre assassinos da vida real. Sim, eles existiram. Os Templários são um grupo formado por pessoas que, assim como os assassinos, têm como objetivo a paz mundial. Mas diferente de seu grupo rival, eles acreditam que a paz só virá do controle e de uma nova ordem mundial. Antigamente, os Templários eram afiliados à Igreja e participavam de cruzadas para alcançar seus objetivos. Porém, em 1307, os assassinos fizeram com que os Templários fossem caçados pela Igreja e supostamente extintos. Só que não foi isso que aconteceu. Eles sobreviveram e passaram a ser uma sociedade secreta. Os Templários normalmente são pessoas de grande status social e controlam todas as esferas da sociedade, como a política, a saúde e até o entretenimento. Tudo com o objetivo de manter a sociedade em ordem. Eles buscam as peças do Éden justamente porque a maioria delas tem o poder de controlar mentes. Afinal, é muito mais fácil controlar a mente de uma pessoa do que convencê-la a te obedecer, não é mesmo? Voltando ao jogo, agora com sua gameplay. Existe uma infinidade de missões para se fazer no jogo, como capturar GGs dos Blighters, onde tu deve matar todos eles no local. Matando eles, tu conquista o local e os Rooks passam a andar por lá. Os Rooks, a gangue do Jacob, podem ser recrutados para te ajudar de uma maneira muito parecida com GTA San Andreas ou Saints Row. E não é só isso, muito da gameplay desse jogo foi influenciado pelo jogo da Rockstar. Existem as caçadas templárias que, como o próprio nome sugere, tu deve procurar por um templário no local e depois matar. Em um determinado momento da história, os gêmeos conhecem um policial que ajuda os assassinos. Após conhecer este policial, é liberado as missões de caça-recompensa, que são missões onde tu deve sequestrar um criminoso, levá-lo até uma carroça e levá-los à polícia. Para sequestrar alguém, tem que se aproximar furtivamente do alvo e apertar o bolinha no PS4 ou o B no Xbox One. Sobre as carroças, tu pode roubar qualquer uma que existe no mapa, tipo um GTA mesmo. Porém, o seu controle não é nada realista, parecendo que tu tá controlando o carro. E eu acho isso algo bom. Eu prefiro muito mais uma jogabilidade mais mentirosa, mas divertida, do que uma jogabilidade extremamente realista que pode até deixar o jogo chato. E, felizmente, diferente das suas sequências, tu que controla a velocidade das carroças. Lembra que eu falei lá das outras análises que os cavalos andavam sozinhos? Pois é, aqui tu que controla a velocidade.
felizmente. Os pontos de sincronização servem apenas para Fast Travel e isso é algo que vai se repetir na maioria dos próximos jogos que irei analisar, portanto eu não vou repetir isso nas próximas análises, ok? Existem também missões de libertar crianças do trabalho forçado, que a música nessas missões me chamou a atenção justamente por parecer música de Resident Evil, Castlevania. É uma música meio que de igreja, dá uma olhada aí. Existem também missões de clube da luta que funcionam que nem as arenas do Origins e Odyssey, com a diferença que não possui chefe no final das lutas e só horas dos inimigos. Mas é muito divertido lutar nesses clubes. Também tem corridas de carroças que eu particularmente achei muito divertidas e é uma pena que foram substituídas por corridas mais chatinhas no Origins. Existem missões de interceptar carroças, de interceptar navios de carga e diversos coletáveis espalhados no mapa. Nas missões principais existem locais de vantagem que vão te dar algumas opções para eliminar o alvo. Entre elas, existe os assassinatos únicos, que são uma das coisas mais legais do jogo, que é tipo assim, em vez de simplesmente chegar lá e enfiar a lâmina oculta, aparece uma cutscene de alguma coisa que vai acontecer com o alvo, é bem legal. É possível conquistar distrito, novamente, igual a GTA San Andreas. Para conquistar, tu deve completar as missões vermelhas no mapa. Completando algumas, o líder do distrito vai aparecer para lutar contigo. Aí tu escolhe se vai matar ele ou não. Concluindo todas as missões vermelhas de um distrito, uma guerra de gangues vai estar disponível. Vencendo ela, o distrito passa a ser dos Rooks. E caso tu não tenha matado o líder do distrito, ele vai aparecer depois de tu vencer a guerra para te enfrentar como se fosse um chefão. Caso tu mate, é só vencer a guerra que o distrito é teu. Eu recomendo que tu não mate, pois é bem legal enfrentar eles como se fossem chefões. Ainda sobre as missões, existem níveis de lealdade que tu pode alcançar fazendo missões ofertadas pelos personagens. Ganhando níveis de lealdade, tu ganha recompensas como armas ou esquemas para crafting. Sobre o sistema de crafting do jogo, tu consegue os materiais de 3 maneiras. Em baús espalhados pelo mapa, através de missões ou por crianças que trabalham para os Rooks. Esse sistema serve para melhorar equipamentos, como dardo envenenado, facas de arremesso, bolsa de remédio, etc. E também para fazer melhorias na gangue. Como dito anteriormente, nós controlamos 2 personagens, os gêmeos Fry, e mais um personagem que eu vou falar mais pra frente. E podemos alternar a hora que quisermos para qualquer um dos gêmeos, diferente do Origins, que nós só poderíamos controlar a AI em momentos determinados do jogo. Porém, algumas missões são específicas para cada personagem. Cada um possui uma árvore de habilidades, dividida em 3 tópicos, combate, furtividade e ambiente. E tu ganha um ponto de habilidade após ganhar 1000 XP. Combate e furtividade, os nomes já são autoexplicativos. No de combate, tu melhora as habilidades de combate, no de furtividade, tu melhora as habilidades de stealth. A de ambiente são melhorias como melhorar a visão de águia, dirigibilidade das carroças, ganhar mais recursos, insights, etc. Eles compartilham XP, mas cada um tem os seus próprios upgrades e pontos de habilidades. Como eu disse anteriormente, o jogo tem uma grande presença de personagens históricos, e cada um te dá uma missão diferente. Começando por Charles Dickens, que como eu disse antes, foi um dos maiores romancistas da era vitoriana. Entre suas principais obras estão A Christmas Carol, Oliver Twist e Grandes Esperanças. No jogo eles nos dão missões meio Scooby-Doo de investigar aparições paranormais, que na sua maioria tem uma explicação mais racional. Seguindo com Charles Darwin. Darwin tem grandes contribuições nas áreas das ciências biológicas. Entre suas contribuições está a teoria da seleção natural e evolução das espécies, que infelizmente não foi bem aceita na época e as pessoas passaram a zombar de Darwin, espalhando pôsteres de uma caricatura de Darwin em formato de macaco. No jogo, nós fazemos missões relacionadas à sua pesquisa. Entre elas, uma que tu tem que remover esses pôsteres que eu citei agora. O próximo é Karl Marx. Marx fez vários estudos na área da economia. Ele argumentava que o mundo vivia uma guerra de classes no sistema capitalista, onde o proletariado era explorado pela burguesia, e que isso só iria acabar se houvesse uma revolução do proletariado. Ele foi quem criou a ideia de classes sociais e junto com Max Weber e Emile Durkheim, desculpe se eu pronunciei errado, é considerado um dos pais da ciência social moderna. E também foi ele que criou a teoria política do comunismo que os políticos tanto falam. A próxima é a Rainha Vitória.
Eu não sei muito sobre ela. Eu pesquisei, mas não entendi muita coisa. O que eu entendi é que seus descendentes, mais especificamente seus netos, se casaram com monarcas de outros reinos, dando a ela o apelido de avó da Europa, e que seu reinado foi o segundo maior reinado da história do Reino Unido. No jogo, ela nos dá missões de operações para acabar com os remanescentes dos Templários em Londres. Agora, do Lipsin, perdão se pronunciei errado de novo. Assim como a Rainha Vitória, eu não entendi quase nada sobre a vida dele. O que eu entendi foi que ele foi o último marajá do Império Sikh, que ele foi separado da mãe ainda novo, quando foi levado para a Grã-Bretanha, e que morreu em Paris com 55 anos. No game, as missões que ele nos dá está relacionada com esse lance do Império Sikh e do reino que ele herdou, mas não pôde governar. E por último, os crimes medonhos, que são missões de investigação, onde um crime ocorre e nós temos que resolvê-lo, reunindo pistas e no final acusando o suspeito. Se acusarmos o suspeito errado, a recompensa da missão é menor. E digo que essa é uma das coisas mais legais do jogo. Mas onde está a figura histórica nestas missões? Boa pergunta, minha amiga de lata. Nessas missões nós encontramos Arthur Conan Doyle, que foi um dos grandes nomes da literatura, com seus livros do personagem que ficou mais famoso que o próprio escritor, Sherlock Holmes. Agora vamos aos gadgets do game. Nós temos remédios para recuperar o HP, as clássicas bombas de fumaça, bombas voltaicas que nós ganhamos de um personagem histórico, que eu não falei antes porque ele é da campanha principal. Então, para resumir, nós ganhamos isso do Alexander Graham Bell, que foi o inventor do telefone. Ele também nos dá um gancho, que deixa as escaladas bem mais rápidas, mas eu vou falar mais sobre esse gancho mais para frente. Outros itens são o revólver, dardos envenenados que deixam os inimigos loucos e brigando entre si, e as já citadas facas de arremesso. Antes de falar da DLC, tem uma missão que vale a pena falar, que na minha opinião é mais legal que a própria DLC, que é a missão da Lydia Fry, neta do Jacob, que ajudou a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. As missões dela nos dão um personagem novo e uma história nova. E cada vez que concluímos uma missão da Lydia, a Juno aparece para falar um pouco sobre a vida dela. Mas agora eu fico pensando, imagina um Assassin's Creed inteiro na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Ia ser muito louco. Assassin's Creed Syndicate tem apenas uma DLC, que é a do Jack Stripador. A DLC começa com uma pequena narrativa mostrando que após os assassinos vencerem, houve um certo período de paz. Porém, em 1888, no outono, que ficou conhecido como Outono do Terror, uma série de assassinatos deixou todos em Londres em pânico, e Jacob Fry estava caçando o serial killer que estava fazendo isso. Após a narrativa, aparece uma cutscene do Jacob falando com o jornalista que estava publicando as cartas de Jack Stripador, praticamente implorando que ele parasse, pois ele tinha transformado um criminoso desconhecido em uma lenda. Depois, uma personagem chamada Nelly avisa o Jacob que o Jack atacou novamente. Jacob vai lá investigar. E com a visão de águia, vê uma mensagem do Jack, então ele vai procurar por ele. Aí o jogo corta pra cara do Jack, e aí que temos o primeiro trecho de gameplay com o Jack. Sim, nessa DLC nós não jogamos com os gêmeos Fry, nós jogamos com o Jack e com a Eve. Mas seguindo. Após lutar com Jack, Jacob volta para casa e lá ele encontra o Jack. Eles lutam, mas Jacob perde. Então, um mês se passa e Eve, que vivia na Índia, chega a Londres após receber uma carta do Jacob. Ela é escoltada pelo sargento Aberline até a delegacia e ele explica que o Jacob sumiu e que tem um maluco cometendo os assassinatos mais brutais que a cidade já viu. E que ele não deixa nenhum rastro. Aí recebemos o primeiro trecho de gameplay da Eve. A principal novidade da DLC são as ferramentas de medo, que funcionam assim. Os inimigos terão um ícone indicando um nível de medo deles, e quando eles estão apavorados, eles fogem. Também temos um novo movimento, a imobilização brutal, que, realizando ela, o nível de medo dos inimigos também sobe. A Eve possui ferramentas de medo não letais, e o Jack, obviamente, ferramentas letais. Outra diferença é que o mapa é muito menor do que no jogo base e que nós só controlamos o Jack em missões específicas. Ela também possui missões diferentes, mas iguais do jogo base. Como assim? Temos missões de fechar clube da luta, resgatar mulheres, interceptar carga, entre outras. Os nomes são diferentes, mas as missões em si são iguais. Como exemplo, fechar clube da luta é igual à missão de lutar em um clube da luta, no jogo base. Resgatar mulheres é igual a de resgatar crianças e por aí vai. A DLC é divertida e, ao meu ver, os únicos defeitos são o tempo, que a DLC é realmente muito curta,
E, mais uma vez, a história, que se resume em Jack mata alguém, Eve vai resolver o caso. Eve descobre alguma coisa, Jack vai lá e comete um crime pior ainda que o anterior para provocar a Eve. Mas, como eu disse, isso é ao meu ver. A história tem sim pontos fortes e pode ser interessante, mas eu não achei. A dublagem do jogo, tanto no jogo base quanto na DLC, é muito boa nas vozes dos personagens principais, pois as dos NPCs não é lá essas coisas. Ainda sobre a dublagem, o Robert Taupin foi um dos últimos trabalhos do dublador Caio César, que morreu baleado durante um patrulhamento, pois ele também era policial. Ele também dublava o Harry Potter, que foi o personagem mais famoso que ele fez. A trilha sonora do jogo é ótima, praticamente todas as músicas são memoráveis. O gráfico do jogo, pra época, era lindíssimo. Hoje em dia ele não é tão impressionante. Agora vamos às coisas que eu não gostei do jogo. Mas, como eu disse no vídeo do AC Odyssey, isso é coisas que eu não gostei. Pode ser que pra ti isso não te incomode, o que é bem provável que não vá te incomodar. Então, vamos lá. Começando pelo gancho, que eu tenho uma relação de amor e ódio com este gancho. No mesmo esquema do sistema de parkour, eu gosto da existência dele, pois ele deixa as escaladas extremamente rápidas e é bem legal sair por aí bancando Batman ou Homem-Aranha na vida, mas eu não gosto de como ele funciona. Aparece uma mira no alto dos prédios e tu tem que apertar o L1, que daí o personagem vai jogar o gancho e escalar. O problema é que tu não controla essa mira. Ela aparece quando quer e aonde quer. E às vezes ao invés de te acelerar, te deixa mais lento. A segunda coisa que eu também tenho uma relação de amor e ódio é a história. A história do jogo em si é bem fraca. E tem um tom meio cômico, um pouco diferente dos outros jogos da franquia. Sem falar que os Gêmeos Fry não foram personagens que me agradaram. Eles não evoluem em momento algum. A Eve é sempre a menininha esperta que pensa antes de fazer qualquer coisa, e o Jacob é sempre o menininho nervosinho que faz as coisas sem pensar nas consequências. Tem até um momento da história que eles se reconciliam, sendo que tu nem percebe que eles brigaram. Outra coisa que me enche o saco são os malditos objetivos secundários, porque eles fazem uma missão que seria extremamente divertida ficar extremamente irritante e frustrante, se tu for fazer ele. Pensa no seguinte, a missão diz, mate todos os templários na área, sendo que tem 30. E o objetivo secundário diz, mate todos os templários na área sem tocar no chão com facas de arremesso. Te dá um limite de 2 facas. É pra ferrar, né? As missões de caça-recompensa são um saco. Nenhuma delas é divertida. Outra coisa que eu achei bem chatinha é o fato de não ter nenhum personagem jogável nas histórias dos dias atuais. Deixando a história dessa época, dos dias atuais, extremamente dispensável. Tu chega a... Quando essas histórias aparecem, tu fica, não, bicho, volta. Diferente de jogos que eu vou analisar futuramente, vocês vão ver. A Syndicate é muito bugado, mas muito bugado mesmo. Teve uma vez que eu fui iniciar uma live e aconteceu isto aqui. Porém, o bug mais frequente e o que mais irrita é o congelamento. E às vezes tu tem que resetar o game para resolver. Antes de concluir, tem uma coisa que eu quero falar. Porém, tem um spoiler no final do jogo, então já sabe, né? Pula para esse número na tela. Como vocês provavelmente já sabem, Assassin's Creed trabalha com teorias da conspiração e sociedades secretas do mundo real. Entre essas sociedades secretas estão os Templários. E no final do game, os gêmeos são introduzidos pela Rainha Vitória na Ordem da Jarreteira. Mas eu lembro de ler ou ver em algum lugar, eu não lembro, que, segundo a teoria da conspiração, a Ordem da Jarreteira é o nome da Ordem dos Templários moderna. Então, Jacob e Eve estariam sendo introduzidos à Ordem dos Templários, o que não faz sentido. Sim, eu sei, isso é algo bobo de se falar no vídeo e não acrescenta nada na análise, mas eu tinha que falar isso para alguém. Concluindo, Assassin's Creed Syndicate tem uma história fraca e protagonista sem graça. Mas em contrapartida tem um conteúdo histórico muito grande e um dos gameplays mais divertidos de toda a franquia. Não merece ser taxado de jogo ruim, porque ele não é. Ele é, como eu disse, muito divertido e, ao meu ver, este é o objetivo máximo de um jogo. Diversão. Mas agora, espero que tenham se divertido com o vídeo e vive a revolução!